Já tá me ouvindo? Pode aproximar o microfone. Bom dia. É bom a senhora falar alto porque vai ser gravado. Sim. Qual é o seu nome completo, por favor? Emileide Magalhães. Dona Emileide, a senhora está sendo acusada e submetida a julgamento por diversos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e falsa comunicação de crime. A senhora tem assegurada pela Constituição Federal, pelas leis, o direito, se quiser, ficar calada aqui em juízo ou plenário tribunal do júri. E caso a senhora queira ficar calada, não haveria nenhum prejuízo para sua defesa, porque a senhora está sendo assistida pela Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, que é a melhor aqui do Brasil. Então, indago, a senhora quer falar ou quer ficar em silêncio? Do que eu me recordo, eu irei falar. Você quer falar? Tá. Então, consta aqui, dona Emilite, só para aumentar um pouquinho, que no dia 21 de março de 2020, no período da tarde, no local Ermas Margens da estrada rural que dá acesso à rodovia MS-40, lá em Brasilândia, a senhora, em concurso que seu filho menor, Natan Magalhães, que à época tinha 13 anos de idade, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, também objetivando assegurar a ocultação e impunidade de outro crime, então retificando homicídio quadruplamente qualificado, teria matado a sua filha Gabriele Magalhães de Souza, que à época tinha 10 anos de idade. Aí consta aqui também que a senhora teria corrompido seu filho Natan a praticar os crimes descritos. Também teria ocultado o cadáver de sua filha. E aí no mesmo dia, a senhora foi até a delegacia da Polícia Civil de Brasilândia e fez uma falsa ocorrência de crime que sabia que não tem ter se verificado. Aí consta que a senhora morava juntamente com seus cinco filhos, dentre eles Natan e Gabriele, e com seu atual convivente, o André Luiz Ferreira Piauí. Aí consta que dos 5 filhos que a senhora tem, apenas um tinha como pai o André, os demais eram frutos de outros relacionamentos. Aí consta que meses antes do homicídio, aí consta que a Gabriela teria revelado a uma amiga da escola Maria Clara, em Brasilândia, bem como outras colegas, que ela era abusada sexualmente pelo padrasto, que o convivente da senhora, o André. E aí consta que a senhora depois, ao tomar conhecimento dos supostos abusos que a sua filha sofria, além de não tomar nenhuma atitude de procurar as autoridades, a senhora teria tomado as providências para matar a Gabriele. Aí consta que aconteceu que no dia 21 de março de 2020, a senhora teria falado para o Natan que a irmã deveria ser morta. E aí a preocupação que a senhora tinha à época, que constava aqui na denúncia, que o receio de que o André, seu convivente, fosse preso por causa dos abusos sexuais que a Gabriele sofria. Aí a senhora teria pego um fio de solda, entregou a Natan, ordenando que eu colocasse no interior do Fiat Palio. E aí depois a senhora teria falado que a Gabriele entrasse no carro, e aí a senhora dirigindo também com o Natan e aí a Gabriele durante 5 km até uma estrada e depois do lixão, lá em Brasilândia. Aí naquele local ermo, existindo ao lado da plantação de eucalipto, aí a Gabriela teria saído do veículo assustada, mas foi segura pela senhora, que teria a derrubado e prendeu com um dos joelhos sobre a barriga. E aí depois, a Gabriela não conseguiu se desvencilhar, aí naquele local... Aí na sequência, a senhora teria passado a agredir fisicamente a Gabriele, desferindo socos e unhadas. Aí as agressões também foram constatadas no pescoço, braço, antebraços, perna, tronco e tórax. Aí após a Gabriele ter sido imobilizada, a senhora teria circulado o fio de solda ao redor do pescoço da vítima, fazendo um laço e assim promovendo a asfixia por obstrução das vias respiratórias.
E aí depois, em decorrência das agressões físicas, a Gabriele teria desfalecido, mas não vindo a óbito. Aí, na sequência, a senhora teria solicitado ao Natan que ajudasse a enterrar o corpo da irmã. Aí teria arrastado, então, até um local onde havia um buraco, onde a vítima foi lançada de ponta cabeça. Ainda viva, a vítima foi enterrada pelo Natan e pela senhora. Juntamente, foi jogado também terra e pedaço de um compinzeiro também, pele de um animal em estado de decomposição. E aí depois consta também que a senhora e o Natan pisavam para fazer com que a terra ficasse mais firme e acabando asfixiando a vítima, com o intuito, claro, de compactar a terra ao redor do corpo da criança. E aí depois, na sequência, vocês voltaram com o automóvel para a cidade, onde o Natan foi deixado numa quadra de esporte, e a senhora depois foi até um bar, numa conveniência, e comprou cerveja. E teria voltado 3 vezes ao local do crime para verificar se a Gabriele estava morta, inclusive jogando mais terra para impedir e dificultar a descoberta do cadáver. E aí, por fim, depois, consta que a senhora foi a senhora foi até a sua residência, tomou banho e por volta das 21 horas foi à delegacia da Polícia de Brasilândia relatar o desaparecimento da sua filha, comunicando o crime de subtração dela, previsto no artigo 237 do ECA. Aí na ocorrência detalhou que teria deixado os 2 filhos e aí depois que no local, mas que a Gabriela teria sumido. E aí depois a polícia verificou que a sua versão não se sustentava, e aí depois a senhora foi presa em flagrante, e aí depois foi localizado o local onde o corpo da sua filha estaria encerrado, e aí consta na denúncia que o sentimento de preocupação que a senhora tinha era de que porventura fosse descoberto o abuso sexual que a Gabriele sofria. Então aí consta que depois a senhora está sendo submetida a julgamento por esses crimes: homicídio quadruplamente qualificado com agravante, ocultação de cadáver, corrupção de menores e comunicação falsa também de crime. Esses fatos aqui, dona Emilede, são verdadeiros ou não? Emilede, perdão. Alguns sim. Tá, conta pra gente então, desde o início, o que aconteceu nesse dia 21 de março de 2020, por favor. Então, eu vou contar as partes que eu me recordo. Tá. Pois não. Que eu me recordo, eu vou falar. Sim, é a sua oportunidade. Eu me lembro a parte que eu saí de casa, que eu peguei meu carro. Não sei como que o Natan foi comigo, se eu chamei ou se ele pediu para ir comigo e eu levei ele. E aí, o que aconteceu? Aí depois eu já me lembro, eu lá no local. Nesse momento, a Gabriela estava no carro? A trajetória de casa até o local, eu já não me recordo. Dona Emilede. Eu tenho que estar entendendo também. A senhora disse que não lembra como o Natan foi ao carro. Nesse momento, a Gabriela estava no carro que a senhora dirigia? Então, eu lembro que eles dois estavam comigo, estava junto comigo dentro do carro, só que eu não sei se eu chamei ele para ir ou se ele pediu para ir. Aonde e eu falei, vocês iam? De costume que ele sempre falava. Tá, aonde vocês iam? Pode ir com a senhora? Eu falo, vamos. Tá, vocês iam para onde? Então, não me recordo. Não se recorda. Tá, aí me recordo eu entrando dentro do carro com ela e com ele. E depois já me lembro eu lá no local do fato. Ah, tá. E o que aconteceu no local do fato? Então, o que eu me recordo é eu descendo do carro juntamente com ela, atravessando uma cerca, e que eu peguei um fio que estava dentro do carro, que eu tinha pego em casa e passado no pescoço dela. O Natan ajudou a senhora?
e que ela acabou desfalecendo. Foi quando eu peguei, fui dando uns passos para trás e acabei caindo dentro de um buraco, junto com ela. Ela foi entrando para dentro do buraco e eu fui saindo. Então, no entanto, ela ficou dentro do buraco e eu saí. Tá, Foi quando ela ficou de ponta cabeça de dentro desse buraco. tá. Só que ela já caiu desfalecida. Ah, tá. Mas só para você entender, nesse momento, quando a senhora disse que pegou um fio e asfixiou a Gabriele, o Natan ajudou a senhora? Não, o Não. Natan saiu correndo. Tá. Por que a senhora pegou um fio e asfixiou a própria filha nesse local, Irma, lá em Brasilândia? Olha, eu não sei falar pro senhor. Ela não sabe. A senhora tinha bebido, Não sei falar, usado não droga? sei falar pro senhor. Oi? A senhora tinha bebido, usado droga nesse dia? Então, eu tinha bebido muito nesse dia e usado muita cocaína. Por que Por a isso senhora... que eu falo que tem coisa que eu me recordo e tem coisa que eu não me recordo. Por que nesse dia a senhora tinha bebido e usado cocaína? Porque eu já tenho uns antecedentes já anterior já de droga, de vício de droga, que é da cocaína. Já no caso já fui até internada, já fiquei numa clínica psiquiátrica e eu estava afastada da droga. Estava tomando as medicação controlada. Tá. Já fazia algum tempo. A senhora sabia que a Gabriele era abusada sexualmente por seu convivente? Não, muitas coisas que foi falado aí, que eu sabia, eu não estava sabendo, nem de amiga de escola, ninguém nunca veio me relatar isso. A sua filha, Gabriele, nunca relatou para a senhora? Não. Deixa eu perguntar, por que a senhora foi no local ermo, levou a Gabriele e o Natan, por que a senhora matou só a Gabriele? Não sei falar, senhor. Não sabe falar. Essa história Não sei, que eu é não uma coisa entendi que eu... muito bem. A senhora disse que asfixiou. Quando a senhora asfixiou, a Gabriele desmaiou? Desfaleceu? Sim, sim. Ela falava alguma coisa para a senhora? Não. Não falava. Da parte que eu me lembro, eu tava com um fio passado no pescoço dela, aí ela acabou desfalecendo. Até esse momento eu lembro até eu cair de dentro do buraco. O Natan falava alguma coisa para a senhora? Ela desfalecida. O Natan falava alguma coisa para a senhora? O Natan apenas saiu correndo, saiu gritando, chorando, correndo. Foi quando ela caiu que eu vi que ela já estava desfalecida dentro do buraco, que eu saí e ela entrou. Eu comecei a gritar o Natan, pedindo socorro para ele não me abandonar. Tá, nesse momento que o Natan saiu gritando, ele saiu gritando falando o quê? Oi? Nesse momento que a senhora estava asfixiando a Gabriela, só disse que o Natan saiu gritando. Ele gritava o quê? Ele falava, não mãe, pegava e saía correndo. Eu não entendi. A senhora disse que a senhora foi recuando e caiu num buraco, foi isso? Sim, eu tava com um fio passado no pescoço dela. Mas como é que a senhora caiu no buraco eu tava andando, eu dei uns passos apenas para trás e eu quase que caí, não sei se era num piseiro, o que era aquilo lá. Eu peguei, pisei lá e afundei dentro de um buraco. E a Gabriele, como é que ela foi cair nesse buraco? E o buraco era fundo. Tanto que a minha perna esquerda, ela entrou toda dentro desse buraco. Até acho que um chinelo meu ficou lá, porque eu fiquei sem um chinelo na hora. E ela entrou e eu fui me apoiando nela para sair desse buraco. Tanto que ela ficou e eu consegui sair de dentro do buraco. Mas senhora, como é que... Se a senhora disse que a senhora asfixiou a Gabriela, ela estava desfalecida, como é que ela caiu no buraco? Sozinha não foi, a senhora puxou ela? Eu tava com o fio, eu tava segurando ela com o fio no pescoço dela. Ah, tá. Entendi. O senhor entende? Eu tava aí com quando o a senhora fio caiu no buraco, você acabou puxando pelo fio, o pescoço, e a Gabriela acabou caindo na senhora com o buraco. Sim, ela tava junto comigo no momento. Eu estava segurando o fio no pescoço dela e fui dando, quando eu levantei e dei uns passos para trás, foi quando eu caí nesse buraco. Tá, e a Gabriela... E foi quando aí como ela estava deitada, eu peguei, ela pegou, desceu pro buraco e eu fui me escorando nela e saí de dentro do buraco. E ela afundou. E ela afundou. E aí ela caiu de ponta cabeça nesse buraco? Sim.
A senhora Ela caiu saiu de do ponta buraco. cabeça de dentro. Por que a senhora não tirou a Gabriela do buraco? Não sei. Ela não sabe. Porque consta aqui na Porque para mim ela denúncia, já tá, no momento ela já estava desfalecida. mas consta aqui na denúncia, dona Emile... Vou errar o nome da senhora. Dona Emileide, que até inclusive nesse momento a Gabriela teria desfalecido, mas estava viva, que você já teria jogado pedaço do animal morto em estado de decomposição, pedaço do compiseiro, e aí jogando mais terra para socar mais a terra ali. Isso não é verdade, então? Sim, joguei pedaço de terra assim dentro do buraco, mas só que eu na minha cabeça ela estava já morta. E Natan ajudou também a jogar pedaço de compiseiro, pedaço de animal morto em decomposição em terra, no buraco? Foi quando eu chamei ele, gritei por socorro por ele, que ele voltou e colocou terra dentro da camisa dele e jogou dentro do buraco. Mas uma coisa que não bate, porque o Natan foi até ouvir na delegacia, ele conta uma versão diferente daquilo que a senhora está falando hoje. Não teve nada de queda acidental no buraco e de repente, por acidente, o corpo da Gabriele ter caído de ponta cabeça no buraco. Como é que a senhora explica isso? Não, o que aconteceu foi dessa forma que eu falei pro senhor. A senhora não Quando eu respondeu a estava com o pergunta. fio no pescoço dela, eu caí acidentalmente dentro desse buraco. Por que o Natan não relatou esse buraco acidente? eu não sabia que existia no local e nem foi cavado. Por que o Natan não relatou esse acidente? Ele relatou que foi intencional a senhora ter matado, depois ter colocado de ponta cabeça no buraco até para evitar qualquer chance ele de ela... sabe muito bem que eu não cavei aquele buraco e não tive intenção de colocar ela lá dentro. Eu você não caí teve. acidentalmente. Acidentalmente. E qualquer perito que foi lá e fez a perito naquele dia, viu que não foi um buraco cavado e nem intencional. Tá. Aqui não está a questão da senhora cavou o buraco intencional. Não está nem escutando denúncia. Está a questão que a senhora colocou o corpo dela de ponta cabeça de maneira intencional para evitar qualquer chance de que ela sobrevivesse. É isso que está constando. Porque é também uma das qualificadoras de meio cruel. Então isso não é verdade que está na denúncia. Não, tanto que eu caí dentro do buraco e meu chinelo tá dentro daquele buraco lá. Se não pegaram, tá lá até hoje. Tá. Eu caí acidentalmente. Dona Emileide, Não foi intencionalmente que eu caí dentro daquele buraco. tá. De acordo com a sua versão, se foi um acidente, por que no primeiro momento, quando a senhora chegou lá em Brasilândia, de acordo com a denúncia, ela deixou seu filho numa quadra e foi tomar uma cerveja? Não, isso foi bem depois. Eu já estava bebendo desde cedo. Eu tô falando depois, logo após o crime. Então por que se foi um Sim, acidente? porque eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que eu fazia. Então quando a senhora não sabe o que fazer... Eu estava desnorteada, eu não sabia. A senhora vai de um bar, não comer tomar cerveja? Não, eu comprei só e entrei para dentro do meu carro de volta. Tá. E por que nesse assim a senhora foi na sua casa, na sequência, tomar um banho e aí foi relatar na polícia uma coisa totalmente que não era verídica, que era o desaparecimento da sua filha? Eu estava fora de si, eu não sabia o que eu fazia. Eu não estava nem acreditando no que aconteceu naquele momento. Então eu não sabia o que eu fazia. Ah, tá, entendi. E até consta na denúncia também, o próprio, tanto o policial militar quanto o delegado da Polícia Civil que participaram da ocorrência, tudo, foram até o nisso dizer que a maior preocupação da senhora era do que o seu convivente, o André, fosse acusado, investigado de estupro. Que em nenhum momento a senhora demonstrou preocupação e arrependimento com a situação se a sua filha estava viva, ou se porventura seu corpo fosse localizado. Como é que a senhora explica isso? Eu nem falei nada na delegacia civil. Eu falei que eu apenas ia falar em juízo. Ah, tá. A senhora tinha preocupação do que porventura o André, seu convivente, fosse acusado de estupro contra a sua filha? Se foi ele que realmente fez isso aí, nem um pouco. Não quero entender. Então, ele abusou da sua filha, o André? Que eu sabia, não. Eu não sabia. Mas consta aqui, dona Emília, que ele foi até condenado por isso. Pelo estupro de vulnerável.
Então, são coisas que eu fiquei sabendo na audiência dele, que eu Ah, na fui de audiência. testemunha, Ah, que eu tá. fiquei sabendo de muitas coisas que eu nunca nem tinha ficado sabendo. E Entendi. eu fui pega de surpresa na audiência dele. Por que então que a Gabriele relatou para colegas da escola, que foram vídeo até colegas, pessoal da escola que estudava lá em Brasilândia, de que ela era abusada sexualmente? Por que a Gabriele teria falado isso? E como que isso nunca chegou no meu ouvido? Ela pode ter falado para elas, mas para mim ela nunca falou. A pastora nunca falou. Ah, tá. Entendi. A senhora está arrependida ou não? Com certeza. Tá. A senhora, além da Gabriela e do Natan, a senhora tem outros 3 filhos? Tenho mais 4 filhos. Mesmo a senhora mantém o relacionamento com o André até hoje, mesmo cada um estando preso? Às vezes ele manda carta. Então a senhora mantém o relacionamento com o André até hoje, vocês se comunicam por cartas? Às vezes ele manda carta e ele fala para mim, ele fala que não tem nada a ver com isso. Tá, minha pergunta é se vocês mantêm Por eu estar aqui presa, eu não sei da verdade até hoje. Minha pergunta não é essa, dona Emilete. Pergunto se a senhora e o André hoje mantêm algum tipo de relacionamento. Vocês são conviventes? Ou vocês terminaram o relacionamento? Não. Vocês terminaram o relacionamento? Não, isso não. Isso não o quê? Não, terminaram o não sou relacionamento? convivente com ele. Não sou convivente com ele. Tá, vocês terminaram o relacionamento quando? Não teve uma conversa entre eu e ele que acabou, mas a partir do momento que teve a audiência dele, que eu fui testemunha e que eu escutei tudo aquilo, para mim acabou. Ah, tá. Eu não tenho certeza de tudo que foi falado, mas eu também não duvido. A senhora não tem certeza. Mesmo ele sendo condenado com a pena de 12 anos por estupro venerável, a senhora não tem certeza ainda do abuso sexual? É isso? Gente, eu não tenho certeza, porque eu era cega, então, porque eu não via nada disso dentro de casa, o comportamento dentro de casa era outra coisa. Entendi. Eu nunca vi um comportamento estranho dele com ela lá dentro de casa. A senhora, O comportamento dele com os outros 4... O André costumava ficar sozinho com a Gabriele muitas vezes, durante o dia ou a noite? Ele ficou várias vezes com meus filhos sozinho. Em várias oportunidades. Ele cansou de ficar sozinho com eles. Eu confiava nele. Eu confiava nele como pai das crianças. Entendi. Só que uma coisa que não bate, eu não consigo entender, porque justamente a senhora teria cometido esse ato, a senhora disse que não se lembra, que foi acidental, logo após quando as denúncias do estupro que a Gabriela sofria vieram à tona. Por que a senhora resolveu fazer esse ato extremo contra a sua filha após as denúncias de estupro foram conhecidas, foram tomado conhecimento do pessoal da escola e das autoridades? Não, às vezes ela pode ter me falado alguma coisa no dia, foi porque eu tomei essa atitude, mas eu tô te falando como que eu não me recordo, eu não vou te afirmar. Tá, então agora você falou, então talvez a Gabriela pode ter falado alguma coisa pra senhora dos abusos sexuais que ela sofria no dia? Sim, porque eu não vejo por que eu tomei essa atitude, sendo que eu amo meus 5 filhos e cuidava deles tudo igual. Por que então, quando a Gabriela falou pra senhora que você era vítima de abuso sexual, por que a senhora não colocou delegacia, conselho tutelar, CREAS, outras autoridades lá em Brasilândia? Eu tô falando que foi no momento que eu saí de casa. Ah, tá, entendi. A senhora já foi presa ou processada? Com ele, com o Natan. Tá. A senhora já foi presa ou processada anteriormente? Não. Não. Antes da senhora ser presa, você trabalhava com o quê? Eu era motorista, aí como que estava difícil para poder, como nós mudamos de cidade, para poder arrumar babá para cuidar das crianças, eu estava trabalhando como cabeleireira em casa. Ah, perfeito. Então, e nas casas dos clientes. Tá. Pelo Ministério Público, Luciano? Bom dia, a senhora está ouvindo? Sim.
A senhora disse que tem 5 filhos? 5. Um dos filhos da senhora se chama Oliver? Sim. O que aconteceu com o Oliver? A senhora O Oliver criava tá com a o minha Oliver? tia. A senhora criava o Oliver? Hã? A senhora criava o Oliver? Brigava? Criava. A senhora criava o seu filho, Oliver? Sim. A senhora acabou de Sim, responder. eu sempre criei. Os meus 5 filhos sempre morou comigo, desde Certo. quando nasceram. Tá. Teve alguma... A não ser em algum um momento, tempo, o Oliver uns deixou... 4 meses mais ou menos, ele foi morar com a minha tia. Isso. Em algum momento da vida, a senhora disse que amava todos os filhos de mesma maneira, né? Os 5 filhos. Mas em algum momento da vida da senhora, a senhora deixou de conviver com o Oliver, né? O que aconteceu? Por causa que teve um problema em casa, que o André bateu nele. E ele, como estava com medo dele, eu optei por mandar ele para minha tia. Ah, tá. A senhora desfez de um filho porque o seu companheiro bateu nele. É porque ele Não era que eu desfiz dele. Foi conversado com o conselho e todo mundo optou por esse ato no momento, provisório, não que eu dei ele para minha tia. A senhora, o Oliver, então, saiu de casa, né? Foi morar com a tia porque ele revelou que era homossexual, foi isso? Hã? Qual foi a razão do padrasto ter batido no Oliver? Que eu saiba é por causa que ele tinha subido no muro. Como se a senhora saiba? Como é que um filho sai da convivência da senhora sem que a senhora saiba? Né? Tem como acontecer alguma coisa que a mãe não saiba dentro de casa, para sair o filho de casa? Não. Para ir conversar no conselho tutelar? Então qual foi a razão? Do que o senhor está falando de homossexual, eu tô por fora desse assunto aí. O que eu sei que foi no dia, por causa que o André bateu no Oliver, por ele ter subido no muro, e foi uma forma de castigo que o André deu nele, e o conselho tutelar optamos por ele ficar na minha tia por uns tempos, e não que eu dei ele para minha tia, não. Porque uma criança sobe no muro e recebe uma agressão a ponto de envolver o conselho tutelar, é o bastante para a senhora mandar o filho que a senhora tanto ama para morar com a tia. Entendi. Quando a senhora estava narrando os detalhes que a senhora se recorda sobre a morte da sua filha, né, da Gabriele, a senhora mencionou a sua preocupação de inclusive voltarmos lá hoje e encontraríamos o que lá no buraco? O chinelo? Não entendi. A senhora está preocupada com o chinelo que ficou no buraco? Não que eu me preocupe com o chinelo. A senhora está preocupada com o chinelo que ficou no buraco? Não, eu só queria afirmar que eu caí dentro de um buraco. Certo, isso foi narrado pelo Natan. O Natan, inclusive, disse que vocês estavam carregando a Gabriele quando caíram no buraco, né? Ele disse isso também. Ninguém está falando que vocês cavaram um buraco. A senhora falou que não precisa de perícia, né? Que a perícia pode ir lá para verificar que vocês não cavaram o buraco. Ninguém acusou vocês de cavar o buraco. Mas a senhora não negou que jogou terra no buraco, jogou cupinzeiro no buraco, não foi? Sim. A senhora jogou possivelmente para fechar o buraco, né? Sim. O buraco em que estava o corpo da sua filha, é isso? Foi. A senhora não tirou ela do buraco, a senhora jogou coisas para fechar o buraco, é isso? Sim. Certo. A senhora, questionada sobre os atos praticados pelo seu companheiro, a senhora diz hoje, 2022, janeiro de 2022, que a senhora não tem certeza de que aconteceram os abusos. Ele foi condenado a 20 anos pelo estupro continuado da sua filha. E hoje, mesmo depois de condenado, ele foi condenado a 13, o Ministério Público recorreu, o tribunal aumentou a pena para 20 anos, ele está preso cumprindo pena por esse crime, já condenado por esse crime, e a senhora hoje diz que não tem certeza se os crimes sexuais contra a sua filha ocorreram, é isso? Eu não tenho ciência se ele foi condenado ou não. A senhora não tem? Não sei se ele não sei se ele foi dele foi de 13 anos, ele foi condenado e o tribunal reformou, aumentou a pena para 20 anos. Ele foi condenado a 20 anos pelos estupros continuados de sua filha. A senhora ouviu a leitura do laudo em que o perito diz
que a vagina e o ânus dela possuíam lesões características de profissionais do sexo. Uma criança de 10 anos tinha tamanhas lesões nos órgãos genitais que a equiparam a uma pessoa que é reiteradamente submetida a esforço profissional. A senhora ouviu essa parte? Aí eu vou fazer, eu quero chegar ao seguinte: se a senhora não tem hoje certeza que o seu companheiro abusava da sua filha, por que que naquele dia a senhora matou? Não estou falando que eu não tinha ciência, eu não sei quanto tempo que ele foi condenado, não sei se ele foi condenado, o que aconteceu, isso que eu estou falando. A senhora disse que não tomou conhecimento nem de que as amigas dela tinham sido informadas sobre os abusos. Fui ficar sabendo lá no dia da audiência dele. A senhora disse que não tinha tomado conhecimento nem de que as amigas tinham sido informadas, muito menos que ela tivesse trazido à senhora os abusos. A senhora disse que não sabia o que tinha acontecido na casa porque o comportamento dele na frente da senhora era diferente. Foi isso que a senhora disse ou eu ouvi mal? Sim. Se a senhora disse isso e não sabia dos abusos, por que que a senhora matou a sua filha enterrada, asfixiada, porque ela avisou que estava sendo abusada? Não sei te falar. Tá certo. Consta folhas 501, 502 e 503 dos autos, perícia numa cartinha escrita à mão por uma criança com um desenho de coração, com olhinhos, um sorrisinho, assim descrito pelo perito. Transcrição na frente, folhas 503. Mãe, eu te amo. Mãe, obrigado por você existir. Eu te amo, mãe. Você é a pessoa mais linda, inteligente e a mãe mais legal de toda a minha vida e do mundo inteiro. Você é a pessoa mais linda do mundo. Mãe, eu te amo do fundo do meu coração. Mãe, você é a pessoa mais querida de toda a minha vida. A senhora fala, mas eu não dou ouvido para você, mãe. Sem o Oliver eu consigo nada. Dele eu fico muito quieta. Então, já que eu tô assim, eu vou tentar te obedecer. Eu vou tentar sem o Oliver, eu não consigo. Eu vou tentar. Tchau. Beijos, eu te amo muito. Depois nós se fala, eu te amo muito. Eu nunca vou te esquecer. Eu te amo muito, mãe. Você é linda. Você tem há muitos anos para viver, mãe. Eu te amo. Mãe, eu te amo. Transcrição do verso da cartinha. Mãe, você é linda. Mãe, eu te amo. Se a senhora não tinha certeza dos abusos que a sua filha veio lhe trazer. Filha que escreveu essa cartinha que foi apreendida, mamãe. Você é linda, mãe, eu te amo. Pergunto novamente. Por que que a senhora asfixiou, jogou no buraco que a senhora caiu e deixou o chinelo que tanto lhe perturba hoje? Por que que a senhora, vendo o corpo da sua filha ali no buraco, jogou cupinzeiros, pisou? Natan disse aqui que viu que os pés dela ainda faziam movimentos e que ela pedia socorro. A senhora pediu para que seu filho, adolescente, de 13 anos, pegasse terra para cobrir a sua filha, pisou no buraco e tapou o buraco com a sua filha dentro. Não satisfeita, voltou para a cidade, pediu a cerveja na conveniência, como a senhora disse. A dona da conveniência disse que a senhora, tão tranquila, ainda fez piada sobre o Covid. Entra no carro, volta para o buraco para ver se sua filha ainda estava viva. Ela ainda estava viva, a senhora continua pisando no buraco. Por quê? É a minha pergunta. Por quê? Já falei que não estava na minha pessoa normal e eu não sei te responder. Certo. O policial militar que eu passei o depoimento aqui disse que a senhora se apresentou no batalhão. Primeiro ligou informando que tinha praticado um crime, que tinha matado sua filha. Pediram que a senhora se apresentasse ao batalhão, a senhora se apresentou. E lá em contato com a senhora com extrema frieza, sem demonstrar estar sob efeito de drogas ou álcool, confessou o que tinha feito, indicou o local em que eles tiveram à noite que procurar para encontrar só os pezinhos da criança para fora do buraco. E a senhora detalhadamente disse o que tinha acontecido, ainda que estivesse omitindo a participação do Natan, do seu filho adolescente, que a senhora corrompeu ali na prática do delito. Ninguém falou que a senhora estava transtornada, ninguém falou que a senhora estava caindo de bêbada, ninguém falou que a senhora estava ralada de cocaína, nada disso. A senhora já tinha sarado quando a senhora chegou lá no batalhão da Polícia Militar? Isso é o que eles falam.
Isso é o que eles falam, né? Eles falam que o seu companheiro estuprou a ponto do ânus da sua filha, de 10 anos, está de tal forma alongado, que era equiparado a uma profissional do sexo. Eles falam, hoje a senhora não tem certeza. Enquanto isso, eu não tenho ciência disso aí. Se a senhora não tem ciência disso hoje... Enquanto isso, o senhor não precisa me perguntar, que eu não sei te responder. Se a senhora não sabe disso hoje, eu dizendo para a senhora que o Tribunal de Justiça confirmou e aumentou a pena do seu companheiro. Hoje a senhora não tem ciência disso. Por que a senhora enterrou sua filha? Não estou sabendo agora que o senhor está falando. Ah, tá certo. Nas cartinhas que a senhora troca com o seu companheiro, que já que a senhora não rompeu a relação e não teve contato, lógico, os dois foram presos imediatamente após os fatos, se a senhora não rompeu a relação, a senhora também não respondeu para ele que não quer mais que ele mande cartas para a senhora, né? No momento, a partir do momento que eu estou sabendo desses fatos agora, não. Ah, tá certo. A preocupação da senhora é com o chinelo no buraco e em continuar recebendo a cartinha. Não é chinelo no buraco, da sua senhor. Filha, né? Estou satisfeito. Tá, pela Defensoria Pública, doutor Danilo. Sim, doutor. Bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Quando a senhora decidiu se entregar para a polícia, a senhora fez de espontânea vontade? Alguém a obrigou? Por qual motivo a senhora decidiu se entregar ligando no 190? Pelo fato de mim ter se arrependido do que eu fiz, porque eu quis me entregar de livre espontânea vontade. Quando a senhora chegou no local lá, a senhora colaborou com a polícia, com o perito, com todo mundo ali, respondendo as perguntas que lhe fizeram? Sim. Tinha alguma notícia já no Conselho Tutelar ou algum outro órgão de um possível abuso da sua filha por parte do seu companheiro André? Você sabia se tinha essa denúncia? Não, nunca. Ok, sem mais perguntas, obrigado. Vamos encerrar o seu interrogatório. Reunido em sala secreta, o Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria e não absolveu a acusada. Pode descer um pouco mais. Do homicídio e dos crimes conexos, mantendo-se ainda as qualificadoras. Diante da resposta do juiz popular, verifica que a ré restou condenado em conformidade com os tipos penais previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 5, 211 e 340, todos o Código Penal, aqui é vírgula, e artigo 244b, parágrafo 2º do ECA, ou seja, esse acento não tem. Homicídio quadruplamente qualificado, aqui está mentira, ocultação de cadáver, comunicação falsa de crime e corrupção de menores. Assentadas essas questões, e tendo sido a ré Emileide Magalhães condenada pelo júri popular, nas sanções acima descritas, bem como não havendo outras causas modificativas da pena, passa a sua dosimetria observar a simetrifado do artigo 68 do Código Penal. Filia o entendimento de que, havendo mais de uma qualificadora, deve a primeira ser utilizada para qualificar o delito, devendo as demais servirem de circunstância judicial desfavorável, artigo 59 do Código Penal, ou como agravante, caso prevista como circunstância dessa natureza, artigo 61 do Código Penal. São citados julgados do Superior Tribunal de Justiça. Pode ser? Do homicídio, primeira fase, atenta às circunstâncias prévias do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada supera a normalidade, haja vista que planejou o crime, pode tirar, levando a sua filha a lugar ermo, esse caso também não tem,
na zona rural e a matou com frieza, tendo voltado ao local por mais de uma vez para verificar o óbito. Considera normais as consequências do crime. Quanto aos antecedentes, verifica que o acusado não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conduta social. As circunstâncias e motivo do crime são normais para o tipo. Destarte, fixa a pena base acima do mínimo legal do homicídio em 14 anos de reclusão, ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. Segunda fase, a presença da atenuante prevista no artigo 65, 3, a linha D do Código Penal, vez que, em pese a confissão do acusado não ser completa, apenas assumindo a autoria de uma forma melhor que lhe convém, reconheça a atenuante da confissão, sendo esse entendimento do STJ. Conforme o entendimento acima delineado, as qualificadoras remanescentes previstas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 121 do Código Penal, cruel asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a cotação e a impunidade de outros crimes, devem ser utilizadas como circunstâncias agravantes do artigo 61, 2, alíneas B, C e D do mesmo Código. Outro sim, a incidência das agravantes previstas no artigo 61, 2, alíneas E, H e J do Código Penal, pois o crime foi praticado contra a descendente, filha da acusada, que era criança em situação de pandemia declarada, bem como agravante previsto no artigo 62, 1 do Código Penal, pois a acusada dirigiu a atividade criminosa do coautor. Assim, realizada a compensação de uma agravante como atenuante, restam ainda 6 agravantes, razão pela qual aumenta a pena para 35 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão. Não há caso de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna definitiva a pena privativa de liberdade em 35 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão. Da ocultação de cadáver. Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada superou a normalidade, pois ocultou o cadáver da própria filha. Considero normais as consequências do crime. Quanto aos antecedentes, verifica que a acusada não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conduta social. As circunstâncias, motivo do crime são normais para o tipo. Destarte, fixa a pena base acima do domínio legal em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa, ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. Segunda fase, a presença da atenuante prevista no artigo 65, 13, a linha D do Código Penal, vez que, em pese a confissão da acusada não ser completa, apenas assumindo a autoria de uma forma que melhor lhe convém, reconheça o atenuante da confissão. Pode tirar essa parte. Sendo esse entendimento do STJ. Há ainda as agravantes previstas no artigo 62, 1 do Código Penal, pois ela dirigiu a atividade do coautor, bem como no artigo 61, 2, a linha B e J, pois o crime foi praticado para assegurar a execução e a impunidade do homicídio e cometido em situação de pandemia. Assim, realizada a compensação entre agravante e atenuante, restam ainda 2 agravantes, razão pela qual aumenta a pena para 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna definitiva a pena privativa de liberdade em 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão e 14 dias multa. Da comunicação falsa de crime. Primeira fase. Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada não superou a normalidade, também considero normais as consequências do crime. Quanto aos antecedentes, verifico que a acusada não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conduta social. As circunstâncias e motivo do crime são normais para o tipo. Destarte, fixa a pena base no mínimo legal em 6 meses de detenção. Segunda fase.
A presença atenuante prevista no artigo 65.3, a linha D do Código Penal, vez que, em que pese a confissão da acusada não ser completa, apenas assumindo a autoria de uma forma que ele convém, deve ser reconhecida atendo à confissão, sendo esse entendimento do STJ. Há ainda as agravantes previstas no artigo 62.1 do Código Penal, pois ela dirigiu a atividade criminosa do coautor, bem como no artigo 61.2, a linha B e J, pois o crime foi praticado para assegurar a execução da impunidade de outro crime e cometido em situação de pandemia, declarada. Assim, realizada a compensação entre a agravante e atenuante, que aí. Restam ainda 2 agravantes, razão pela qual aumenta a pena para 8 meses e 5 dias de detenção. Terceira fase, não há caso de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torna definitiva a pena privativa de liberdade em 8 meses e 5 dias de detenção. Da corrupção de menores, primeira fase, atenta às circunstâncias pré do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada é de normalidade, pois corrompeu o próprio filho a praticar diversos atos infracionais contra a irmã. Também considero normais as consequências do crime. Contra os antecedentes, verificar que a acusada não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conduta social. Há circunstância e motivo do crime são normais para o tipo. Destarte, fixa a pena base acima do mínimo legal em 1 ano e 2 meses de reclusão, ante apresentar uma circunstância judicial desfavorável. Segunda fase, não se verifica a presença de atenuantes. Há as agravantes previstas no artigo 61.2, alíneas E e J, pois o crime foi praticado contra descendente e em situação de pandemia. Assim, aumenta a pena para 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão. Terceira fase, não há causas de demissão de pena. Há caso de aumento previsto no parágrafo 2º do artigo 244b do ECA, razão pela qual aumenta a pena em 1/3 e torna definitiva a pena privativa de liberdade em 2 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão. Concurso material. Aplicando-se a regra do concurso material de delito, são as penas, as quais regras definitivas em 39 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão e 14 dias multa, considerando cada dia multa 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabeleça o regime inicial fechado para a cumprimento da pena. Vou pegar aqui escolher. Com base no artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal, incabível a submissão da pena privativa de liberdade em restritivo de direitos, no termo do artigo 44.1 do Código Penal, deixe fixar o valor mínimo para a reparação de danos, porque nada foi discutido nos autos. As custas restam por conta da acusada, com a exigibilidade suspensa. Pode ser um pouco mais. Dado seu presumível grau de hipossuficiência, considerando que persistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva da ré, bem como a presente condenação, não se faculta recurso de liberdade. Logo, espécie a competente guia de recolhimento provisória a ser encaminhada ao competente juiz da execução penal. Com o trânsito julgado, façam-se as comunicações necessárias, inclusive lançando o nome da acusada no rol dos culpados, providenciando se necessário para tornar definitiva a respectiva guia. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia do aditamento da denúncia e da presente sentença à Promotoria da Infância de Brasilândia para apuração de eventual perda do poder familiar da acusada com relação aos outros 4 filhos que possui, bem como o filho comum que possui com seu ex-convivente, condenado por estupro. Após, arquive-se, se tendo publicado plenário, sendo as partes intimadas. Pode sentar todos, por favor. Então tá, senhores e senhoras jurados, quem está